Bem, ah, boa noite, gente. Essa é a segunda vez que eu tô gravando, tá? Acabou caindo enquanto eu tava no meio da apresentação. Mas enfim, vou dar continuidade, porque, se eu não me engano, o MIT tá com uma política nova de reduzir a taxa de horas, assim, colocar no máximo uma hora quando tá apresentando. Ou uma hora reunião inteira, não me apeguei a isso. Mas enfim, vou ser o mais sucinto possível, já que eu só tenho uma hora. E é isso. Já querendo me desculpar pela aula de quinta-feira, pela aula de quinta-feira, porque eu retirei o siso. Porque para quem ou quem já passou por esse procedimento sabe que é bastante chato. Você fica impossibilitado de falar e tal. Aí na quarta-feira no caso, eu tirei, na quinta-feira seria a aula. E eu acabei esquecendo de avisar a vocês sobre isso, que não iria ter aula, tá certo? Aí eu tô colocando a aula daqui, que seria na quinta-feira. Ah, essa última aula, tô colocando agora, ok? Talvez eu disponibilize a próxima aula, no caso, nessa semana ainda, no decorrer dessa semana. Aí, como vocês podem ver, a aula de hoje, Geografia das Populações, Desenvolvimento e Estrutura, Teorias Demográficas, Problemas Etários, Migrações. Então, para começar, a gente tem que primeiro caracterizar o que é população e diferenciar dos outros. Desculpa, cabelo entrou na minha boca. Mas assim, diferenciar a população de povo e de etnia, que são dois outros termos que podem ser usados assim, são bastante usados, às vezes erroneamente, como sinônimos, né, esses três. Sendo que, na verdade, ah, eles têm uma diferença. Então, vamos lá. População, eu vou ler, como vocês sabem, eu leio só para quem fica ouvindo a aula, conseguir anotar, conseguir compreender para quem está realizando alguma outra atividade. Então, população é o conjunto de pessoas que residem em determinada área, que pode ser um bairro, município, estado, país ou o mundo todo. O Brasil possui uma população de 210 milhões de habitantes. Sei lá, São Paulo deve ter seus 40 milhões, eu acho, de habitantes. Aí São Paulo, capital, 18 milhões. E assim vai. Aí o bairro, tantos milhões, tantos mil. O povo de algo mais diferente. Povo é o conjunto de pessoas nativas daquele local. Exemplo, se o imigrante estabelecer moradia no Brasil, ele é integrante na contagem da população. Entretanto, ele não é pertencente ao povo brasileiro. Exatamente, você precisa de uma certa natalidade daquele local, no caso daqui que eu coloquei, do país, né? Hum. Você pertence não, você nascido naquele local, ter natalidade naquele local, tem uma certa vivência. E etnia, segundo a antropologia, é definido como um grupo de pessoas que apresentam a mesma história e vivenciam o mesmo padrão cultural. Como, por exemplo, a gente pode usar os maores lá na Nova Zelândia. Eles são os nativos da Nova Zelândia. A gente pode usar nossos nativos aqui também, do Brasil. Mas enfim, os maores são nativos da Nova Zelândia. Eles têm aquele. Vocês que conhecem, já chegaram a assistir rugby, que tem, eles fazem aquela dança no começo, batem no corpo e tal, soltam uns gritos. É, aquele. Esqueci o nomezinho dele. Mas ele é o companheiro de Moana no filme dela. É uma representação do Maori.
Eu acho que não lembro o nome dela, mas enfim. Acho que você já tem uma noção do que quem são os Maori. E como eu falei, podemos usar como exemplos os Tupi-Guarani, os Caetés, aqui no Brasil. Então, Brasil não, desculpa, o mundo possui atualmente 7 bilhões de pessoas habitando nele, compreendendo uma imensa diversidade de idiomas, culturas, tradições, etnias e religiões. É uma multipolaridade, uma multiculturalidade que abrange todo o planeta. Para se realizar uma análise correta do crescimento da população mundial, se faz necessário, cadê? Se faz necessário realizar uma verificação de dados estatísticos relacionados à demografia. Exatamente. Quando se fala de geografia da população, ela pode ser tanto, como pode dizer, tanto abordar temas mais humanos, entre aspas, mas também abordar temas matemáticos, temas exatos, como o caso das estatísticas e tal. Então é importante vocês terem uma noção disso quando for fazer a prova. Que só de população se restringe apenas a questão humana. Então, a obtenção de dados demográficos no Brasil é realizada através do Instituto Brasileiro, obviamente, de Geografia e Estatística, o IBGE, que faz mais ou menos a cada 10 anos o censo para, não pode dizer, um censo, que é uma pesquisa. Eles tentam atingir toda a população mundial, toda a população do Brasil, para saber quantos habitantes o Brasil tem, obviamente, mas também eles fazem pesquisa e socioeconômica, eles fazem um questionário socioeconômico, fazem umas perguntas de quantas pessoas tem na sua casa, qual é a renda média, quais os móveis que você possui, se possui carro, se a casa é própria, é todo um questionário para bolar como tá como pode dizer, como está o molde do brasileiro médio, né? Para tirar uma média de como está a condição do brasileiro, como se dá a realidade do brasileiro, para ser mais certinho. Então, o ritmo de crescimento, já saindo dessa questão do IBGE, do censo, não, voltando, o censo, ele, como eu falei, é realizado a cada 10 anos, teve em 2000, teve em 2010, que obviamente era para ter um agora em 2020, sendo que nessas condições ficou inviável realizar o censo 2020. Se eu não me engano, ele vai ser adiado para 2021 ou 2022. Resta nos esperar. E agora realmente saindo. O ritmo de crescimento da população vem diminuindo. Isso é um fenômeno global, não é restrito ao Brasil, não é restrito a um continente apenas. Ah, e o ritmo de crescimento populacional é calculado através do crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo ele pode ser de duas formas, positivo e negativo. O crescimento vegetativo positivo, o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. E o crescimento vegetativo é o inverso disso. O número de mortes é maior que o número de nascimentos. Deixa eu ver se tá gravando. Acho que tá certinho. Tá assim, uma hora tá certo. Esses dados aqui eu acabei encaixando erroneamente, mas depois eu volto. Como eu falei, a taxa de fertilidade veio caindo, o ritmo de crescimento da população veio caindo. Aqui em 1970, tem uma comparação de 1970 e 2017. Os países azuis, em azul, eles representavam, em 1970, os países que, assim, tinham menos crianças por família, menos crianças por mulher, né? A taxa de fertilidade, obviamente. Eles tinham uma média mais ou menos de 2 a 3 crianças por, por família.
tinha 4 países mais ou menos que ainda tinham uma taxa menor, de 1 a 2 crianças. Esses dois aqui de cima, que são nórdicos, que é a Finlândia e a Noruega, e tem esses dois aqui embaixo que eu vou até pesquisar para não passar feio, né? Mas enfim, a... o que aconteceu foi que em 2017, vocês podem ver, a taxa só, só caiu assim, no sentido de as famílias estão tendo menos crianças. E é um fenômeno global. Vocês podem ver que aqui, até o Brasil tem uma média em 1970 de 5 a 6 crianças, caiu para 2, 1 a 2 crianças por família. Países que já não apresentam mais, ah, como pode dizer, já não apresentam mais essa necessidade de ter filhos, as famílias já estão só por necessidade de ter filhos e tal. Mas enfim, esses dois países aqui em 1970 é a Noruega e a Finlândia, e os outros, a República Tcheca, está um pouquinho mais abaixo, e a Croácia, está aqui no cantinho do lado da Itália, ok? Então, a redução da taxa de fertilidade, assim, só a questão da África, que é a questão da África. A África ela ainda tem uma taxa diferente, vocês estão vendo ela toda colorida, mas não se compara com como era em 1970, né, anteriormente. Você pode dar um zoom aqui, vai ter toda a numeração de quantos filhos tinham e tal. Vai para inglês, aí children, filhos e tal, crianças. Ah, mas a África ainda tem uma taxa alta de 4, de 3 a 4 crianças, até de 5 a 6 crianças por família, mas era bem maior, tipo 6 a 7, a maioria era 6 a 7 ou 7 a 8 crianças, em 1970. Então a taxa de fertilidade, a redução dela, ocorre por vários fatores, como guerra, políticas públicas, que são a distribuição de contraceptivos, uma camisinha, como ocorre no Brasil, a distribuição gratuita de camisinha, principalmente no carnaval. Ah, planejamento familiar. Agora entende-se que ter uma família não é tão fácil, não é, se é tão fácil de gerir. Então, ah, a mente das pessoas acabou mudando um pouco quanto a isso. E eles têm, assim, você chegar num jovem, a maioria não vai ter a vontade de ter um filho. Acho que é despesa, acho que é perda de tempo, essas coisas. Mas é algo global, ok? É planejamento familiar. Você vê mais necessidade de construir uma família com filhos. Questões econômicas, porque anteriormente as maiores famílias eram dos pobres. E agora meio que é uma coisa o rico tá tendo mais filhos do que pobre, né? No sentido de um pobre tá tendo 1, 2 filhos e ricos que têm a condição de criar esses filhos estão sendo melhor, não fazendo passar fome, dando educação e saúde de qualidade, eles têm mais filhos. Questões econômicas e a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Exatamente, 1970 ainda possuía uma configuração bastante machista na questão da mulher trabalhar ou não. Em 2017 isso ainda bem que mudou e fez com que a mulher ela também se ocupasse no trabalho, não ficasse apenas em casa, que a mulher ela era vista como uma pessoa para ficar em casa para cuidar das crianças, um homem para trabalhar e fazer filhos. Ela era tipo um receptáculo pro filho do homem. E isso veio mudando.
ainda bem. E mulheres que ter filho, quer ter filho, já pode dizer que é uma minoria. Então, até agora eu vim para essa taxa, para esse slide aqui. Então, essa questão de controlar o crescimento da população de um país podem surgir políticas públicas. Usando um pouco de teoria da conspiração, já ouvi gente falando que, por exemplo, o Bolsa Família seria uma política para aumentar a população do Brasil. Não sei, assim, não sei se faz sentido, porque, se eu não me engano, R$ 90 apenas que o filho, que o filho dá. Se eu não me engano, não sei. Segundo essa teoria, o Bolsa Família vem para fazer com que o pobre tenha mais filhos. Não faz o mínimo sentido. Mas, por exemplo, é uma política. Caso tivesse acontecido assim, seria uma política pública para o crescimento da população. Só que no caso da China, o que aconteceu foi o contrário. Foi uma política para a redução da população. Aqui a gente vê no mapinha, a China possui uma média de 5,70. De 5 a 6, chegando às vezes até 6 a 7 filhos por família, por mulher. Exatamente. Então, era uma taxa de crescimento gigantesca. Isso meio que alarmou os, os governantes locais. Eles temiam que isso iria impactar no desenvolvimento chinês, né? Cadê? Então, surgiu devido à expectativa de não haver recursos suficientes para abarcar toda a população. A China em 70 já tinha 500 milhões de pessoas. Aí no início dos anos 70, a política mais tarde, mais tempo e menor número reduziu a natalidade de 6 para 3 filhos por mulher. Aconteceu o incentivo às famílias a terem filhos mais tarde, com mais espaço de tempo entre cada uma deles, entre eles, e em menor número. Ou seja, a mulher tem um filho, uh, teria um filho aos 20, a política pública incentivava as mulheres até aos 25, aos 30 talvez, e não fazer filhos seguidos, assim, dar um espaço de tempo. Uh, Em 78 foi instituída a política do filho único, logo após a China se abrir, que a China era um país fechado. A China se abriu a importações, se abriu ao mercado externo. Eles instituíram, no caso do ditador, nessa medida autoritária, instituiu a política do filho único. O que aconteceu foi com que a taxa de fecundidade continuou a cair. O que eles esperavam era que meio que estabilizasse, sendo que continua a cair, até chegar em 1,6 filhos por mulher em. Ó, estranho, ele tem feito dois disso. Mas a taxa de fecundidade continua a cair até chegar a 1,6 filhos por mulher em 2015. O que levou com que esse programa, essa política, ela fosse, como pode dizer, descontinuada. Não existe mais esse programa de filho único. Agora a gente tem tipo dois filhos, né? Filho dois. Eles incentivam a ter dois filhos. Quem tem filho único, faça pelo menos mais um pra, assim, né? Porque a questão de ter um único filho é que você, no caso, para ter um filho, você precisa de um casal. Se você tem um,
futuramente vai ser uma pessoa sustentando a pirâmide da Previdência de duas. Isso no futuro pode levar à quebra da Previdência, como está acontecendo no Brasil. No Brasil, a pirâmide etária ela está se invertendo. Ou seja, as crianças, o que seria o certo? Certo, assim, entre aspas, tendo uma base da pirâmide assim, mais ou menos, ou assim, literalmente uma pirâmide, no qual embaixo seriam as crianças em maior número, os adolescentes, os adultos, e lá em cima teriam os idosos. Mas o que aconteceu foi com que a expectativa de vida aumentou, então mais gente conseguiu chegar até a idade idosa e, ao mesmo momento, isso também levou a expectativa de vida aumentou devido à queda na taxa de natalidade e, ao mesmo momento, pessoas decidiram parar de ter filhos. Então isso fez com que a pirâmide que era assim, que era uma pirâmide mesmo, acabou ficando mais assim, mais arredondada, mais quadrada, mais quadriculada, ah, tendo mais adultos e mais idosos do que crianças. Isso é um problema no sentido de que, quando esses adultos ficarem mais velhos, a previdência e vivendo mais também, a previdência ela não suportaria. Isso iria quebrar a previdência porque não se tem crianças, não se tem adultos, não se teriam adultos, né, no caso, para sustentar a aposentadoria desse pessoal que não trabalha mais. Essa é a problemática dos países. É a problemática que enfrenta o Japão, é a problemática que vai enfrentar o Brasil e a China, né? A China enfrentaria se continuasse com essa política de filho único, já que você tem, por exemplo, quatro avós, e vamos dizer, todos os seus familiares estão vivos, quatro avós. Esses avós tiveram, por exemplo, o seu pai e sua mãe, então são dois, e eles dois tiveram você. Então meio que eles dois, seu pai e sua mãe tem que sustentar o pai e a mãe deles, seus avós. E você vai ter que sustentar seu pai e sua mãe. Claro que não diretamente, mas com sua força de trabalho, seus impostos pagos, né? Então o ideal seria, obviamente, ter dois filhos, um para sustentar o pai e um para sustentar a mãe no sentido de impostos, pagar impostos, que os impostos voltariam a eles como aposentadoria. E esse é o problema, como eu falei, enfrentado pelo Japão, que a taxa de natalidade do Japão é quase nula, fertilidade, natalidade e fecundidade. Então, o Japão eles já não quer ter filho, então está enfrentando problema na previdência. A população do Japão é muito idosa. Continuando, a distribuição populacional do mundo é desigual. 60% da população local está localizada na Ásia. E um ponto aqui que é importante destacar que um local populoso é diferente de um local povoado. Um local populoso corresponde ao total de habitantes de um país. Como eu falei lá no começo, o Brasil com seus 210 milhões de habitantes é um local populoso. Ah, por exemplo, a China, um local populoso. Os Estados Unidos, 300 milhões, é um local populoso. Já um local povoado é a relação entre o número de habitantes e a distribuição a cada quilômetro quadrado. Através desse cálculo, é possível obter a densidade demográfica de um local por habitantes quadrados. Desse local por habitante a cada quilômetro quadrado, no caso. O Brasil possui cerca de 25,6 habitantes por quilômetro quadrado. São 200 milhões de habitantes divididos em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nosso país é populoso, mas ele não é povoado. É uma densidade demográfica média para baixo.
Então, os top 3 países mais povoados: Macau. Macau possui 21 mil habitantes por quilômetro quadrado em média. Mônaco possui 18 mil quilômetros quadrados. E Singapura, que possui 7.700 habitantes por quilômetro quadrado. E também são, no caso, Macau ainda é uma região autônoma da China, se não me engano. Mônaco e Singapura são dois países pequenos, minúsculos. Então, caso mora uma população, querendo ou não, vai ter uma densidade demográfica. Mesmo que a população não seja tão alta, vai se ter uma densidade demográfica bastante elevada. Macau também, obviamente. Então eu trouxe aí com vocês. Não estranhe esse mapa. Esse é uma das formas de representar uma informação. É um mapa anamorfo, ou seja, ele não possui forma. Nesse aqui é a questão da população. O mapa anamorfo ele é bastante interessante quando vai se representar a concentração de alguma coisa. Ou seja, quanto maior ele fica, quanto maior a forma dele, maior é essa informação. No caso, aqui a população. Então a gente vê a Índia e a China gigantes, mas a gente também vê o Canadá pequeno, assim, todo estreito, a Groenlândia que todo disforme. O Brasil estranhamente ainda continua de uma forma parecida ao do ao convencional. Aí você pode ver países que não tem uma população tão grande, eles ficam todos sem forma, ficam menores do que o normal. Tem aqui a Nova Zelândia, minúscula, e a Austrália, tudo diferente. Então é isso. O mapa da Mofo também é um mapa que vocês podem ver na prova do Enem. Então, não estranhe quando verem isso. É outro tipo de informação, outro tipo de apresentar uma informação. A Rússia todos os dias. Então, aqui a gente tem um mapa de densidade demográfica global. Coloquei aqui para vocês observarem. A distribuição da população em áreas litorâneas. Exatamente. A maior parte da população vive em áreas litorâneas, tanto por questões culturais em relação com o mar, tanto também por questões de transporte. É do mar que vem grande parte da alimentação humana. Então, é no mar também que tem áreas de lazer, assim, litoral, praia, essas coisas todas. Então, é, a população ela tem uma, como posso dizer, uma apreciação maior por áreas litorâneas. Aí a gente vê aqui a Índia, no caso, olha como a Índia ela é basicamente toda ocupada. É muita gente, é absurdo, absurdo isso. Esse mais vermelho aqui seria, se não me engano, o Ganges, o Rio Ganges, que é onde fica a capital e as maiores cidades no decorrer do rio. Então, obviamente vai atrair mais gente. No Brasil, São Paulo, Rio aqui, as cidades do Nordeste, que são todas litorâneas. E importante também, além da questão do litoral, ser litoral ou não, você se atentar ao fato do clima. Clima, cordilheira, vegetação, que são os fatores que atraem, no caso do litoral, ou de outros fatores, ou de outros locais também, como também afastam. Ou seja, essa área aqui do Canadá, por exemplo, é absurdamente frio. Não tem porquê. Se eu não me engano,
70% da população, alguma coisa assim, alguma faixa assim, do Canadá vive nessa área, que é a área de Quebec, Montreal, vive nessa faixa. O resto é basicamente um vazio demográfico. É terra, terra sem gente, literalmente. Um monte de terra sem ninguém. É aqui no Brasil, a gente ainda está apresentando a expansão para o interior, mas ainda tem esse buraco branco, esse vazio demográfico aqui, que é justamente onde se tem a Amazônia. Então, explorar a Amazônia ainda é difícil, ainda é proibido, graças a Deus. É proibido de chegar lá na Amazônia e começar a construir ah, sem nada, assim. A Amazônia é gigantesca, é uma das coisas mais, tipo, uma das atividades mais difíceis de fazer. É penetrar na Amazônia. É uma floresta do tamanho do país, então a ocupação dela ainda é complicada. Aqui esse vazio na África é devido ao deserto do Saara, no norte da África, e no sul da África, estou pesquisando aqui, se eu não me engano, é o do Kalahari. Ah, o do Kalahari, é o deserto também aqui. O deserto do Kalahari tem outro aqui, se não me engano, da Namíbia. Talvez assim é complicado. Há um deserto aqui, um deserto aqui. Aqui vocês podem ver que tem a questão da. Aqui, se você pegar no mapa de vegetação, vai ter uma floresta aqui, que é uma barreira verde construída para fazer com que a secura do Saara ele não penetrasse para o resto da África. Aí é justamente onde há população também. Aqui tem deserto na do Sul, no Emirados Árabes Unidos. Aqui na China também tem um deserto, eu não lembro o nome assim. Decorar o nome do deserto é complicado. Na Rússia, você tem aqui a extensão do. Até é engraçado essa ocupação da Rússia. Ela se estende horizontalmente. Moscou aqui e outras cidades. Mas esse vazio, igual no Canadá, no, na Sibéria, na região da Sibéria. E na Austrália, podem ver que a Austrália é muito pouco ocupada. Muito pouco, não existe, pouquíssimo ocupada. São 4 pontos. E cidades grandes desse lado aqui, no lado ocidental da Austrália, ainda são mais raras ainda. Cidades se concentram basicamente dessa faixazinha, essa pequena faixa. Essa pequena faixa que está no lado oriental. Isso aqui também é um grande deserto. A Austrália quase toda é um grande deserto, ok? Aí isso daí é fato da questão de clima, de cordilheiras aqui, cordilheira dos Andes aqui. Aqui também tem, além do deserto, tem a cordilheira do Himalaia. Acho que é aqui que vocês dificilmente vão poder ver, mas o divisão da Itália com a Suíça, que é feita pelos Alpes, ela tá mais ou menos branquinha, ela tá mais branquinha do que o entorno. Mas enfim, a população não vem para cá justamente por causa do clima, falta de infraestrutura, essas coisas. A Groenlândia também há um vazio demográfico. Isso aí, tipo, meio que afasta, meio que impossibilita a chegada de novos moradores e tal. Não é interessante também, né? Ah, no caso da Sibéria, vive em menos 30 graus o ano todo. Não é um conforto. Tem toda uma questão de conforto térmico ah, do homem, do humano. E viver nessas condições não é confortável. Nem tão frio, nem tão quente quanto aqui na Austrália, nos desertos, no geral.
Estrutura da população corresponde. Ah, deixa eu beber água logo. Hum, Esqueço. Estrutura da população corresponde aos padrões de crescimento de uma população. O período pré e pós-industrialização criaram quatro padrões de estrutura demográfica. Estes padrões são denominados transições demográficas. A primeira fase é o crescimento vegetativo baixo, devido a uma alta natalidade alinhada a uma alta na mortalidade. Mortalidade ocasionada por guerras, epidemias e problemas sanitários. Segunda fase, avanços medicinais, produção de vacinas e medicamentos e estruturais. Urbanização, coleta de lixo e saneamento básico foram fatores importantes na diminuição da mortalidade. Aqui que surgiu o Baby Boom. Chamam esse termo Baby Boom, que mais tarde eu vou falar para vocês. Passagem da sociedade rural para uma sociedade urbana. A terceira fase apresenta a queda de natalidade, planejamento familiar, inserção da mulher no mercado de trabalho e utilização de métodos contraceptivos. A quarta fase é a natalidade e mortalidade estabilizadas em nível muito baixo. Apresenta um baixo crescimento vegetativo. O Baby Boom, estão vendo em foto, é, seria basicamente o que aconteceu no período pós-guerra, principalmente pós-guerra, Segunda Guerra, já que o mundo estava vivendo uma paz. Os maridos voltaram para casa, não se tivesse medo de se perder a família novamente, a população se sentiu confortável em realizar o crescimento de suas famílias, né? Então o que aconteceu foi com que foi se gerado uma geração inteira de pessoas num curto espaço de tempo. A taxa de natalidade alavancou, subiu bastante rápido e surgiu esse termo baby boom justamente para representar esse tipo de explosão. Tudo aconteceu muito rápido, muitas crianças ah, nasceram assim, né? Essa foto é a mais interessante que eu achei. Isso também, mas não tem diferença de crescimento e tal. As crianças têm a mesma idade, a mesma média de idade, mas aqui muitas crianças pequenas mesmo. Foi tipo na década de 50, década de 60, foi que aconteceu esses eventos de crescimento na taxa de natalidade. Então, principais teorias demográficas. A gente tem a teoria malthusiana, que é a mais conhecida, formulada por Thomas Malthus no final do século XVIII. Propõe que haveria um desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de alimentos. Isso acarretaria um quadro de fome global. Segundo ele, o crescimento da população se dá em progressão geométrica, ou seja, se dobrando 2, 4, 6, 8, e a produção de alimentos em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, ou seja, não acompanharia. O que Thomas Malthus ele errou foi não levar em consideração o avanço da produção da agricultura. Que foi capaz de aumentar a produção, consequentemente, de alimentos. A taxa de, por exemplo, da produção por hectares de arroz, ela continua aumentando. Novas técnicas vão surgindo, novos estudos vão sendo realizados. Então,
a produção ela acaba sendo maior. O humano ele tem maior controle sobre a agricultura atualmente do que em 1700 e alguma coisa, quando ele 98, 1798, quando ele formulou esse pressuposto, essa teoria. Temos a teoria reformista dos marxistas, surgiu a partir da formulação de pensadores que contestavam a teoria malthusiana. Segundo eles, a teoria de Malthus defendia interesses burgueses. A desigualdade não estava relacionada entre o número de pessoas e a produção de alimentos, mas sim na má distribuição de renda. Aqui a gente pode ter um pouco de pegar um pouquinho disso, uma pitada disso, a gente pode considerar como certo. Mais certo ainda se a gente substituir renda por alimentos. A gente tem um desperdício gigantesco de alimentos. O que a gente produz hoje daria muito bem para alimentar bem os 7 bilhões de pessoas. O que acontece é um desperdício imenso de alimento por parte de toda a população mundial, pelo menos por parte daqueles que têm acesso diário a alimento. Você vai no mercado, questão de a comida, além de estar saborosa, de estar com gosto, a comida ela tem que estar visualmente agradável. É nisso que toneladas e toneladas de alimentos, só nessa parte, toneladas de alimentos são desperdiçados. Quando uma laranja vem com uma certa mancha, apesar dela estar boa, ela está comestível, ela não está visualmente atraente. Então, obviamente, ela é descartada. Isso é uma problemática difícil de resolver, mas enfim, continuando. A teoria reformista defende que a solução para a desigualdade seria a formulação de políticas públicas que visem combater a pobreza e a aplicação de direitos trabalhistas que assegurem a renda do trabalhador. Teoria neo-malthusiana. Surge após a Segunda Guerra, chamado Baby Boom. O crescimento da população levou ao repensamento da teoria malthusiana. Já pensaram neo novo, mal e malthusianos, obviamente malthusianos. Então eles meio que fizeram a repensagem do que seria. Eles reformularam a teoria de Malthus. E temos a teoria ecomalthusiana, que o crescimento populacional exagerado exerce uma grande pressão sobre os recursos naturais. Isso seria um risco irreversível para a população mundial. Estou pesquisando só um negócio aqui que. Cadê? Rapidinho, vigente. Voltei. Intensificação de problemas ambientais. E é uma crítica feita à teoria. Uma crítica feita a essa teoria é o fato de que desconsidera o fator econômico como fundamental para, para levar em conta, cadê? Para compreender a pressão sobre recursos naturais. Tá. Pirâmides demográficas. Vamos lá. Né? Pirâmides demográficas medem o número de habitantes de um local, levando em consideração a idade. A idade limite de cada grupo varia de uma pirâmide etária para outra. Serve para compreender a representação de determinada população. Peraí. Compreender a representação. Nossa, que foi estranho. Mas serve para representar determinada população. Não, não. Compreender a representação de uma determinada população. Permite observar o nível de crescimento populacional. Eu vou reformular isso, né? Para enviar para vocês. Mas, cadê? Eu devia ter pego uma mais melhorzinha, imagem.
comparando as duas que eu falei anteriormente na aula, que é o crescimento dessa parte aqui, essa massa de adultos. A pirâmide está se invertendo. Então, a tendência é que essa massa chegue até aqui e ela meio que diminua, assim. Ela fica, que a pirâmide tem a base larga e vai afinilando, afunilando. E o que está acontecendo no Brasil é ao contrário. Ela está com um topo largo, ela vai estar, né, com um topo largo e afunilando na base. Migrações. Para entender migrações é importante a gente levar em consideração dois fatores, que é os fatores de atração e os fatores de repulsão. Fatores de atração a gente pode levar em conta que são a melhor qualidade de vida de um local, a mais oferta de emprego, maior disponibilidade de serviços, segurança, entre outros. E fatores de repulsão, a baixa qualidade de vida, menor oferta de empregos, menor disponibilidade de serviços, violência, guerra, entre outros. O Brasil é marcado por migrações entre regiões, migrações, só um exemplo específico, internas, migrações internas. Ou seja, a população do Brasil gosta de explorar o próprio país, migrar pelo próprio país. Então essas migrações estão muito atreladas a ciclos econômicos. São eles ciclo do açúcar, que aconteceu no Nordeste, ciclo do pau-brasil, que aconteceu quando o Brasil era dividido no lado português, no lado português do Brasil. Ah, ciclo do ouro em Minas Gerais, em 80, 70, 80 aqui no Pará. Esqueci o nome da cidade que teve aquela geada aqui no Pará. Ciclo do algodão, ciclo do café em São Paulo e o ciclo da borracha na região amazônica, Seringueiro. A gente também pode citar o desenvolvimento do eixo sul-sudeste. Foi, acho, talvez o principal fator de atração dos imigrantes para essa região. A expansão das chamadas fronteiras, fronteiras agrícolas. Aqui no Centro-Oeste, mais recentemente, a gente está tendo a expansão da fronteira para Rondônia e Roraima, e aqui no Pará, e tem um eixo, esse eixo aqui, literalmente, essa fronteira quádrupla aqui, que é o Matopiba, Maranhão, Mar, Tocantins, Tó, Piauí, Pi, Bahia, Ba, Matopiba, que é uma nova fronteira econômica. Nova não é tão recente, mas comparada ao do Centro-Oeste, é uma nova fronteira agrícola, com o desenvolvimento de plantações de trigo e soja, e meio que para espalhar a produção além do Centro-Oeste. Então, coloquei aqui as principais migrações para os países que aconteceram no Brasil. Migração Nordeste-Sudeste, também denominada de nordestino, talvez a mais famosa, a mais representada na mídia, mais representada nas diversas obras brasileiras, ficção ou não, produzidas, né? Denominada também de nordestino, fuga do Nordeste para a busca de oportunidade de trabalho. Outro motivo foi a seca, que assolava o sertão. A seca é um problema recorrente em épocas de grave crise. Como posso dizer, a fuga do sertão
é recorrente quando a situação está tão grave que não se tem mais perspectiva de melhor. A cadeia de baixa instrução daqueles que saem da região, exatamente, eram pessoas pobres, pessoas sem conhecimento técnico nenhum, possuem seu conhecimento de vida, mas nada que tivesse reservado nada mais do que um trabalho braçal, um local onde eles fossem parar, né? Inspirou diversos livros, músicas e filmes. Inclusive eu coloquei a arte do retirante de Cândido Portinari, como ele expressa através dos traços, né, a miséria daqueles que estado miserável, daqueles que saem do Nordeste. Expressões, a magreza, a forma do corpo, as cores também, é, empregadas na obra. Tudo para dar esse ar de tristeza para quem observa. Então, migrações Nordeste e Centro-Oeste ocorrem em função da Constituição de Brasília, na década de 60, toda a infraestrutura de Brasília, ao redor de Brasília, as cidades satélites, serve para ocupar, sai do Nordeste para ocupar postos da construção civil. Atraiu muitos trabalhadores. Migração Sul, Centro-Oeste e Norte, impulsionado pela expansão da fronteira agrícola, expansão em direção aos biomas de Pantanal, Cerrado e Amazônia, maioria de fazendeiros sulistas de classe média buscando novas terras de plantio. Ah, acontece que muitos saíram do sul e sudeste, porque as terras estão começando a ficar caras. Então você busca um local novo para meio que valorizar, começar a valorizar aquele local. Você tinha um imenso território que é o Mato Grosso do Sul e Goiás. Três grandes territórios, ainda meio que virgens. Então foi uma grande oportunidade daqueles que tiveram a noção e a condição de. Aí coloquei a questão do biomas que, querendo ou não, leva leva à degradação destes biomas quando a agricultura ela não é realizada de maneira amigável ao meio ambiente, amigável à ecologia. Tem a migração sudeste-nordeste, é a migração também chegada a migração de retorno daqueles que tiveram que sair do nordeste para ir para o sudeste, ou de familiares, talvez já criados em São Paulo, que queriam criar de São Paulo, fácil, criado em São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Caso Vitória, Rio de Janeiro, ou até nos estados do Sul, criados lá, mas que sentem no Nordeste sentem no Nordeste essa sensação de pertencimento. É a chamada migração de retorno. O desenvolvimento do Nordeste acabou atraindo alguns dos imigrantes e seus familiares de volta para a região. Exatamente. O inchaço de habitantes, consequente diminuição da oferta de emprego, também são causas de decisão de voltar. Aqui no Nordeste a gente está tendo esse crescimento, principalmente de três capitais, que é Fortaleza, Salvador e Recife. É, estão crescendo bastante, né? São investimentos em infraestrutura, recebendo novos investimentos da indústria, algumas até indústria de ponta. Então são novas oportunidades de trabalho para esses moradores que nunca conseguiram estabilidade quando saíram do Nordeste e foram para outras regiões e que acabam voltando para a região de origem. É, certo?
Mas enfim, para de apresentar aqui. Então, gente, essa foi a nossa aula dessa semana. Não, do que a semana passada. Vou tentar soltar a aula dessa semana, que seria hoje. A aula de hoje, eu soltar na próxima quinta, ok? É isso, tenha uma boa tarde, boa noite, um bom dia. É, o Enem está chegando, então busquem se preparar. E um abraço. De... Tchau, tchau, gente.